Falar de um assunto que é um pouco delicado. Vamos falar sobre conversões. Me foi perguntado dentro do grupo se existe um processo de conversão feito aqui no Brasil. Para responder essa pergunta, eu vou tentar explicar o que acontece dentro de outras correntes judaicas. Vamos começar falando a respeito da ortodoxia. Na corrente ortodoxa, as conversões são realizadas somente em Israel. As pessoas podem até mesmo contratar um rabino, um moré, para ensinar, prepará-lo, mas o processo de conversão acontece de acordo com a Halahá, dentro de um ambiente com um Beidin, onde essa pessoa pode então fazer o processo de conversão. Já dentro de outras correntes, como correntes reformistas, o judaísmo conservador, o liberal, cada comunidade acaba tendo o seu processo de conversão. Então, é feito conversões fora de Israel dentro dessas correntes, tanto no Brasil, Argentina, Estados Unidos, Inglaterra, todos os lugares onde houver uma corrente que não seja ortodoxa, acaba tendo dentro da sua própria comunidade alguém que esteja incumbido de fazer as conversões. Essas conversões são válidas? Sim, elas são válidas. Por quê? Porque elas são feitas de acordo com a Halahá. A Halahá é a interpretação daquilo que a Torá determina como lei básica. A Halahá seria a direção, o entendimento dessa direção, né? Ela dá o entender da caminhada sob os mandamentos da Torá. Entretanto, nenhuma conversão feita nessas correntes do judaísmo conservador, do judaísmo liberal, reformista, etc., nenhuma dessas conversões são reconhecidas pelos ortodoxos. Então, os ortodoxos rejeitam essas conversões. Alguns chegam a ponto de dizer que essas outras correntes nem são o judaísmo. O inverso, porém, não acontece. Os judeus liberais, ortodoxos, né, a corrente Massorti, ela reconhece as conversões feitas pela ortodoxia. Então acaba ficando meio que um clichê. As pessoas acabam fazendo a conversão na corrente ortodoxa porque então ela é considerada judeu em qualquer corrente judaica. Ok? Sendo que se ela fizesse a conversão dentro de uma corrente diferente, dentro de uma linha conservadora, por exemplo, ela não seria reconhecida pelos ortodoxos. Existe no Brasil quem faça a conversão? Sim, existe. Você pode procurar, por exemplo, o Rabino Jack, da Brit Barahá, você pode procurar a CIP, ok? Depois de uma entrevista, eles vão avaliar se aceitarão ou não o seu pedido de conversão. O que não significa que ele vai aceitar todos. Existem critérios, existem ponderações a serem feitas, mas eles recebem os candidatos dando o seu parecer positivo ou negativo para que seja feita a sua conversão dentro daquela corrente. O que é indicado para todos os casos? Procure fazer a conversão dentro da corrente que você professa, junto à comunidade que você vai viver e vai ser recebido, para facilitar a sua vida. Não faz sentido você fazer, mesmo que seja na ortodoxia, que é aceito por todos, você faz a conversão junto com um determinado grupo, mas vai conviver com outro grupo ortodoxo de outro lugar longínquo. Não faz sentido. O mesmo acontece na linha do judaísmo conservador. Não faz sentido você fazer com um grupo e depois procurar um outro grupo conservador para conviver. O ideal é que você vá para a comunidade que vai te receber. Ok? O que acontece na corrente judaico-caraíta? Existe hoje um Beidin em Israel que foi auto-estabelecido e a maior parte das comunidades não o seguem. Também existe uma universidade nos Estados Unidos que vende o seu curso supostamente de conversão.
pessoas podem fazer por eles a conversão? Podem, né? Pagam lá os milhares de dólares e fazem a conversão. Existem as comunidades que fazem a sua conversão, que tem o seu valor interno, ou seja, é reconhecido apenas dentro daquela comunidade, tal qual acontece com as outras comunidades judaicas fora ortodoxia. Elas fazem conversão, recebem a pessoa que vai conviver ali. O mesmo ocorre na corrente judaica caraíta. Ok? Então existem muitas comunidades espalhadas pelo mundo que podem receber a pessoa, que podem fazer a sua conversão ou que podem rejeitar a pessoa. Tudo vai depender, é evidente, de várias características do candidato, da intenção, ok? E tudo isso é parte do judaísmo. Você precisa entender isso. Não adianta você querer fazer, por exemplo, a sua conversão entre liberais e depois querer conviver lá com os ortodoxos. Eles não vão te aceitar. Eles não vão dizer que você é judeu. Eles vão dizer que o papel que você tem nas mãos, o documento, né, de Gerut, é nulo, é inútil. Eles vão falar que a sua conversão no movimento conservador não foi feita de acordo com a Halahá. E eles fazem a conversão de acordo com a Halahá. Mas tudo isso é política. Então existe esse aspecto burocrático. Eu digo que isso não é o aspecto religioso, mas é burocracia dentro do judaísmo. Ok? Verifique então o que você realmente deseja para a sua vida, vocês que são do nosso grupo de estudo, quais são suas diretrizes, os seus objetivos, procure a comunidade da qual você se adequa e faça a sua conversão, se for esse o seu desejo. Grande abraço para você, Shalom.